Lá no fundo de uma caverna, prisioneiros estão acorrentados nos tornozelos e no pescoço, de modo que eles não podem virar a cabeça nem para um lado e nem para o outro, muito menos olhar para trás, que é onde está a entrada da caverna, por onde entra a luz do sol. A única direção que os seus olhos podem descansar é numa parede bem na sua frente. Eles não possuem nenhuma outra memória a não ser a de ficar lá preso, parado e olhando para aquela superfície rochosa. A vida deles é aquilo. E apesar do ambiente ser bem mais escuro do que o mundo exterior, para os olhos treinados dos cárceres ainda há uma coisa que é possível enxergar: as sombras de tudo o que passa em frente à entrada da caverna. Animais, plantas e tudo mais o que eles conhecem nas suas vidas inteiras são apenas silhuetas distorcidas em uma parede de pedra. E dentro desse mundo escuro, de alguma forma, eles conseguem levar a vida. Eles até possuem competições para saber quem é o melhor em identificar as formas irregulares que surgem esporadicamente na parede. E os grandes vencedores dessa competição são tratados com respeito e com honrarias especiais, como a posse de um graveto. Esse prêmio fica ali perto da parede, num lugar onde ninguém alcança com seu corpo, mas que com sua mente podem revezar a posse desse objeto de desejo. Um dos prisioneiros, chamado Lucas, gosta muito de uma forma em particular, pois junto com ela é possível escutar um som agradável. Ele chama isso de pássaro. E não é sempre que ele pode ter o prazer de ver essas formas e ouvir esses sons, mas ele fica bem feliz sempre que tem a oportunidade. E é assim que ele e os outros prisioneiros vão vivendo suas vidas, sem conhecer nada além da sua limitada realidade. Mas em uma noite isso mudou. Está escuro e todos estão dormindo, quando então de repente Lucas sente suas correntes ficando frouxas e se soltando bem devagar. Ele não sabe o que fazer e se sente nervoso. Seu coração começa a bater mais rápido. Ele fica horas parado lá, como se ainda estivesse acorrentado. Mas em um certo momento, sem conseguir dormir, ele resolve se levantar, olhar para um lado, olhar para o outro e em seguida fez o impensável. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum que só pode sair do forno graças aos nossos maravilhosos apoiadores. Obrigado, minha gente! E ó, nesse exato dia, na postagem desse vídeo, eu vou estar lá no Instagram recebendo recomendações de temas para os próximos vídeos. Então procura pela @Davi Calazans e deixa lá a sua sugestão. Beleza, mas voltando para a história, Lucas, que agora está livre das suas correntes, se vira. Olha para trás e vê a entrada da caverna, sendo iluminada pelos primeiros raios de luz do amanhecer. Ele não consegue compreender muito bem o que os seus olhos estão mostrando, mas em um movimento de coragem e curiosidade, ele resolve ir na direção desses raios de luz, que estão ficando cada vez mais intensos e o cegando. Nunca na sua vida havia tamanho brilho, nunca sentiu tanto medo, nunca ele viu coisa mais bonita. Ué, é o mesmo som? Será que é um pássaro? Não parece um pássaro, não pelo menos do jeito que eu conheço, pensou Lucas. Sua visão acaba se acostumando com a forte luz do mundo exterior e pode agora observar e apreciar diretamente um pássaro por completo, na sua forma mais exuberante de cores e texturas. E qual é, rapaz? Nunca viu um passarinho não, foi? Ele ficou maravilhado não só com aquela ave, mas também com as nuvens, as montanhas, as árvores, os outros animais, a grama ali no chão e... O que é aquilo no chão? Lá no chão está o pássaro que ele conhece, um contorno preto, sem profundidade e sem graça. Nossa, então é isso, eu passei a minha vida inteira me contentando com uma projeção, pensou Lucas. Naquele momento, Lucas percebeu que o mundo é muito mais do que ele conhecia. Ele passou toda a sua existência tratando as sombras como algo concreto e independente por si mesmo, sem saber que elas na verdade são meras projeções dos reais objetos lá fora da caverna. Bom, mas no fim das contas, ele depois disso acabou se sentindo uma pessoa muito mais livre. Com esse conhecimento, ele podia apreciar o mundo de uma maneira totalmente nova e mais completa. Então ele se lembrou dos seus amigos que ainda estavam na caverna, vivendo como prisioneiros. Nossa, eu preciso voltar para a caverna e contar a verdade para eles, Lucas pensou mais uma vez. Depois disso, ele sai correndo direto para a caverna e conta tudo o que tinha aprendido no mundo exterior, sobre as sombras, pássaros
e a luz. Tudo de uma maneira muito empolgada e disposto a ajudar. E assim que ele termina de falar tudo aquilo, todo mundo que estava ali ouvindo fica um segundo de silêncio e começam a cair na gargalhada. Lucas sinceramente não entende o que está acontecendo. Eles dizem que a visão dele piorou e o fato dele ter fugido afetou a sua cabeça e compreensão do mundo. Tudo aquilo que ele estava dizendo era uma grande mentira. E entre uma risada alheia e outra, ele reflete e percebe o quão era miserável sua vida antes de conhecer o mundo exterior. Apesar de enxergar pouco ali naquela escuridão, Lucas consegue ver o graveto que nenhum deles alcançava, o prêmio máximo para o grande vencedor de suas competições. Ele pega o graveto e traz para perto dos prisioneiros e mostra para eles como as coisas no mundo lá fora são parecidas com aquele graveto. Elas possuem uma cor, uma textura e uma forma bem definida. Você pode pegar, você pode sentir esses objetos. E nessa hora, os prisioneiros, enfurecidos por causa da informação, sentiram que os seus costumes, as suas vidas e toda a sua realidade estava ameaçada. E aí, como defesa, eles começam a bater em Lucas do jeito que dava. Aê, galera, surra de corrente! E aí, quando ele percebeu que se encontrava naquela situação, ele fugiu de novo. Sendo que dessa vez, ele sabia que nunca mais voltaria. Agora, imagina que louco seria se nós, eu e você, fôssemos os prisioneiros. Quem sabe essa realidade que vivemos aqui e agora não seja a realidade mais real de todas. Quem sabe nós não estamos vivendo em uma vida acorrentada de prisioneiro e nunca nem percebemos isso. Bom, nós, assim como o Lucas da história, podemos perceber e compreender o mundo com a nossa visão e os nossos outros sentidos. Mas será que a realidade é aquilo que nós podemos captar com nossos sentidos e nada mais? E para entender isso, imagine só que você está dividindo uma sala fechada com um morcego. Vocês dois são mamíferos e possuem olfato, paladar, tato, audição e visão, mas vocês contam com eles de maneiras diferentes. Nós humanos, por exemplo, dependemos muito menos da nossa audição do que morcegos para compreender o mundo à nossa volta. Eles possuem um sistema de ecolocalização, ou seja, eles fazem sons de estalo que ricocheteiam em objetos e depois voltam para esse bicho ouvir. E é baseado nesses sons que voltam que esses bichos são capazes de mapear tridimensionalmente o ambiente em que ele está dividindo contigo. Agora já você não vai ser muito bom nisso não. Não dá não. Por outro lado, nossa espécie usa a visão para conseguir compreender aquela sala fechada. Ou seja, a realidade é exatamente a mesma, uma sala, mas para cada um aquilo pode ser diferente. Inclusive, dentro da mesma espécie, essa percepção da realidade pode variar. Quem sabe um distúrbio mental ou uma simples memória pessoal pode acabar mudando como você experiencia a realidade. Imagina, por exemplo, estar naquela mesma sala, mas tendo uma séria fobia de lugares fechados e sabendo que foi lá que você viu um parente seu falecendo. Com certeza, a sua experiência daquela realidade iria mudar completamente. Mas ter memórias pessoais, distúrbio mental ou ecolocalização, nada disso te faz ter acesso a uma realidade mais real, apenas uma realidade diferente. Tá ok, mas será que existe algo que possa nos dar esse acesso? Bom, a resposta é sim. E é a ciência. A ciência, ou melhor, mais especificamente o método científico, é a melhor ferramenta que nós conhecemos para chegarmos mais perto da realidade. Existem conceitos abstratos que nossos sentidos não são capazes de sentir, algo como a evolução, a velocidade da luz ou os efeitos das mudanças climáticas na sociedade. Nós precisamos recorrer ao método científico para ir além das nossas limitações biológicas sensoriais e assim compreender coisas que estão além, que por sua vez vai fazer com que nós experienciemos a nossa realidade não só de forma diferente, mas de forma mais real. Uau! Quer ver? Imagina só, como seria a sua experiência de estar naquela mesma sala, só que tendo noções de como ela foi construída, ou o motivo estético que leva ela a ter essa cor, ou qual foi o impacto ambiental que ela causou. Ou melhor ainda, imagina se esse tipo de conhecimento se estendesse não só para aquela sala, mas também para o mundo, ou o universo inteiro. Com o conhecimento em mente, tudo se transforma, se torna mais interessante e ganha mais prazer em ser apreciado na sua forma mais completa. Assim como o pássaro de Lucas. E assim como Lucas, seremos pessoas mais livres,
pois só o conhecimento liberta. E assim, eu confesso que talvez nós nunca chegaremos a compreender, sei lá, 100% da realidade, mas nada nos impede de usar a ciência para ficarmos cada vez mais próximos de uma realidade mais real. E caso você esteja se perguntando, essa bela historinha da caverna que você escutou foi criada por Platão e levemente adaptada por mim. Ela se chama A Alegoria da Caverna. Ela atualmente possui muitas interpretações, mas uma delas certamente serve para mostrar como o conhecimento é poderoso. E não só isso, pois podemos tirar dessa história também que quem teve o prazer de ser iluminado pelo conhecimento possui também o dever de voltar à escuridão, nem que as pessoas não queiram ouvir. Ou seja, é preciso ser ainda mais persistente do que Lucas. Mas olha, isso não quer dizer que eu, ou quem quer que seja, esteja, sei lá, a um nível acima e deve piedosamente dar umas migalhas aos pobres mortais. Não é nada disso. Cada um de nós é iluminado do seu jeito, por um conhecimento diferente. Seja porque estuda ou porque trabalha com aquilo. Talvez no meu caso seja fazer vídeos, mas talvez no seu seja arquitetura, sociologia ou tricô. Cada especialista apaixonado possui a sua área, em que ele pode contribuir para a sociedade e levar um pouco de luz para todos os outros. E é por isso que eu acredito que universidades são importantes, divulgação científica é essencial e o conhecimento deve ser compartilhado. E é por isso que eu faço o que faço. E sou parte também do Science Vlogs Brasil, um selo de qualidade e de compromisso com a verdade. Verdade essa que eu procurei compartilhar com vocês quando o assunto foi tomates. São frutas ou são legumes? Clique bem aqui para descobrir definitivamente a verdade sobre esse mistério que assola a humanidade. Eu espero que você clique bem aqui também para conhecer mais canais e pessoas maravilhosas que estão comigo nessa. Assim como o Igor está. Ele que é apoiador desse canal desde o início e sempre esteve com a gente, pro que der e vier. Então, valeu mesmo, Igor. Sério mesmo. Junte-se a ele e outros incríveis amantes da ciência no nosso grupo secreto do WhatsApp, além de poder escutar o nosso podcast exclusivo. E para ter acesso a tudo isso, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!